Então vou começar. Muito obrigado pelo convite, professor. Agradeço a todos os alunos que estão participando. É muito privilégio para vocês terem um curso que tem base científica, né? Que é baseado na ciência, melhor dizendo, e que se preocupa em dar a vocês um tipo de cultura que vai levar vocês para o futuro. No presente, a ciência da religião não é tão relevante, mas o curso de vocês, que tem a prerrogativa de se comunicar com o agricultor, que vê o ser humano como parte importantíssima no meio ambiente, e conhecer as aspirações do ser humano, como por exemplo a espiritualidade. Então é muito importante. Essa faculdade está de parabéns, a coordenação do currículo está de parabéns, a universidade como um todo está de parabéns por fazer essa integração de futuros profissionais como vocês com uma realidade humana que nem sempre que dificilmente, na verdade, que dificilmente tem prioridades nos círculos científicos. Então, eu estou satisfeito de poder estar aqui e poder dar alguma contribuição da nossa tradição, que é chamada Gaudiya Vaishnavismo. Porém, a gente é chamado de Hare Krishna, do movimento Hare Krishna, e a gente fica feliz sendo chamado dessa maneira também. A nossa sociedade no Brasil é reconhecida como uma sociedade sem fins lucrativos, classificada como religião, e ela tem o nome, né, a personalidade jurídica de Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Ela é internacional porque tem vários países. No Ocidente, a sede é em Los Angeles. Na Índia, a sede é em Mayapur, que é uma cidade da região Gaudiya. E no Brasil, nós temos muitos templos, centros, institutos de educação e projetos de distribuição de alimentos espalhados por todo por todo o país, desde Manaus até Porto Alegre, até, melhor dizendo, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Então nós temos também uma abrangência pelas redes sociais muito grande, e essa amplitude, que é algo mais moderno, tem favorecido as pessoas em geral de receberem a mensagem que nós damos. O nosso movimento tradicional dentro da cultura da Índia é reconhecido como hinduísmo. O hinduísmo não é uma religião específica, o hinduísmo é uma palavra estrangeira à cultura da Índia, foi classificada assim por aventureiros que consideravam que o que estava além de um determinado rio, que era chamado na época de Sindhu, eles não sabiam pronunciar bem o S de Sindhu. Então eles diziam que está além, Indo, eles chamavam de Indo. E então, quando eles cruzaram e invadiram o território da Índia, eles se encontraram com o que eles chamaram de hindus. E depois eles viram a cultura e a religião e começaram a chamar de hinduísmo. E de uma certa forma, isso foi absorvido pela cultura geral, e assim prevaleceu o nome hinduísmo. Mas nós somos
também conhecidos especificamente como Vaishnavas, e que são partes do hinduísmo que adoram a pessoa suprema, Deus em sua condição de único, pessoa única, onipotente, onisciente e único também. O Vaishnavismo é monoteísta e existem alguns ramos do hinduísmo que não são monoteístas. Então, tendo feito essa introdução e agradecido a todos vocês pela presença e ao convite feito pelo professor da cadeira, eu estou disponível para responder as perguntas. Bem, primeira pergunta: todos os acontecimentos da atualidade, tragédias, catástrofes ambientais, pandemias, são uma predestinação de um Criador ou são consequências das atitudes humanas? Nossa, essa pergunta eu li antes e fiquei bem impressionado. Ela está muito relacionada, evidentemente, com a situação que nós passamos, a situação de pandemia. Inclusive, dentro do parênteses, ela cita pandemias entre tragédias, catástrofes ambientais. Mas eu precisaria explicar um pouco melhor a nossa linha de conhecimento para que vocês possam entender o que eu diria como não. Esses acontecimentos não são uma predestinação de um Criador e também não são da responsabilidade única das atitudes humanas. Há uma interpretação que pode ser chamada de científica, muito embora não esteja totalmente adequada ao paradigma científico, mas existe um critério de avaliação do mundo e dos fenômenos que ocorrem no mundo e também dos acontecimentos que ocorrem em todas as épocas e esses acontecimentos da atualidade que vocês descrevem aí. Por que não é predestinação de um Criador? Qual é a importância deste mundo dentro da criação de Deus? Ele tem importância máxima, mas a criação de Deus é muito mais ampla que um simples planeta Terra, ou mesmo que o sistema planetário onde a Terra está inserida, ou mesmo do universo. A amplitude da criação de Deus também aborda o mundo espiritual. E o mundo espiritual, chamado de mundo, entre aspas, porque seria também um universo com muitos e muitos planetas espirituais, onde residem almas liberadas com seus corpos espirituais. Isso significa que eles têm corpos diferentes dos nossos corpos. Os corpos deles são eternos, não morrem nunca. São plenos de consciência, não precisam estudar nem amadurecer para adquirir conhecimento. E eles também são felizes, bem-aventurados. Então, a criação espiritual é essa. A criação material é composta por inumeráveis planetas e universos e é bem menor, de acordo com as informações das Escrituras, é bem menor do que a criação espiritual. A importância da criação material e especificamente a importância deste mundo é de que este mundo funciona como uma escola, um local de aprendizagem para as almas espirituais que de alguma forma se iludiram e que, estando iludidas, precisam exercer a sua liberdade para voluntariamente aspirar à liberação, à salvação e voltar ao mundo espiritual e poder viver como alma espiritual eterna, plenamente consciente e bem-aventurada. No momento, essa natureza intrínseca da alma permanece, mas fica oculta. Todos nós, o professor Francisco, Niedja, Sayonara, Wellington, Bruno, Adriele, Gustavo e outros que eu possa não estar vendo o nome agora,
todos nós e todas as nossas famílias e todos os seres, tanto humanos como não humanos, todos os seres vivos são originalmente almas espirituais, bem-aventuradas, eternas e plenas de consciência. Porém, agora nós estamos condicionados a esses corpos limitados. E esses corpos limitados se sujeitam a leis da natureza. Leis da natureza que estão no plano físico, que nós conhecemos, e leis da natureza que estão nos planos metafísicos, que nós não podemos abordar. E essa metafísica é, portanto, o elo entre a nossa identidade original e a identidade física que nós temos. Esse é um tema que vem desde Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, e também foi renovado por Kant, Immanuel Kant, nos anos 1700, século XVI. Então, esse tema da metafísica é sumamente importante, porque além do mundo físico, tem esse conhecimento de natureza imaterial, de natureza transcendental, que de alguma forma precisa ser abordado. Portanto, agora eu vou responder objetivamente a pergunta, e se vocês tiverem perguntas depois, podemos discutir. Então, essas tragédias não dependem do Criador. O Criador criou o mundo com todas as facilidades para a autorrealização espiritual das almas espirituais condicionadas ao mundo. Mas são eles, os seres humanos e os outros seres, que vão utilizar o mundo de acordo com a sua liberdade, com o seu livre-arbítrio. O ser humano tem o livre-arbítrio desenvolvido e o ser humano pode escolher o bem ou o mal, pode evitar o mal ou pode aceitar o mal, pode evitar o bem ou pode aceitar o bem, e pode viver criando este equilíbrio, lidando com o mundo e evitando as consequências de suas atitudes, que podem vir na forma de tragédias, catástrofes ambientais e pandemias, da maneira que ele usar. Então o homem tem participação. Se Deus tem participação como Criador, ele tem uma participação, porém ele se isenta de diretamente atuar no projeto programado para o mundo. Ele só vai atuar quando um indivíduo diz: Senhor, eu preciso que o Senhor preste atenção a mim. Eu não estou satisfeito de viver nesse mundo. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Como eu posso, Senhor, me relacionar, além de toda essa matéria, me relacionar com o mundo espiritual? Aí Deus então começa a ver: essa pessoa precisa de ajuda, merece ajuda, eu vou ajudar. Então, acho que eu respondi de acordo com a minha compreensão da pergunta. Depois vocês podem fazer perguntas de vocês, mas depois das 10 perguntas respondidas que vocês fizeram, tá bem? Muito obrigado. Então, a segunda pergunta: quais os principais motivos que uma pessoa pode ter para acreditar em Deus ou se tornar ateia? Olha só, não há motivos científicos. Por quê? Porque nós não podemos perceber Deus com os nossos sentidos materiais, o nosso corpo físico, o nosso corpo sutil, a nossa mente, a nossa inteligência. Nós não temos motivos para crer em Deus de acordo com os métodos epistemológicos da ciência, porque Deus não foi demonstrado. Houve até alguns filósofos que desafiaram a crença em Deus, dizendo que Deus está morto. Mas uma pessoa tem tudo para se tornar ateísta. Tudo. Ateia e militante. Um ateísta mesmo. Então ela tem tudo para isso, porque os elementos neste mundo favorecem. Agora, nem sempre foi assim. De certa forma, não. Na criação de Deus nesse mundo, há etapas. E se diz, nas escrituras reveladas, se diz que há 4 etapas. A primeira é chamada de Satya
a era de Satya, a era do ouro. E nessa era do ouro, as pessoas tinham maior facilidade para crer em Deus e para compreender Deus. Na segunda era, chamada Era da Prata, as pessoas tinham um pouco menos de facilidade e um pouco mais de facilidade para se enredar dentro da sua experiência material. Na terceira era, que é chamada Era do Cobre, as dificuldades aumentaram para se compreender Deus e as facilidades para compreender Deus diminuíram assustadoramente. Então, nós chegamos na quarta etapa, a quarta fase, é a que nós estamos atualmente. E nesta fase da criação, nós, seres humanos, dependemos dos critérios, especialmente na era atual, dos critérios e do paradigma científico para compreender o mundo. Todas as perguntas de vocês demonstram que vocês estão formados, estão em formação como cientistas. Vocês querem compreender isso sob o paradigma da ciência. Mas eu não creio que algum representante de alguma linha espiritualista tenha essas respostas para dar a vocês nesse nível. Porque, de fato, a ciência ainda não comprovou Deus, a presença de Deus. Então, não se pode acreditar em quem não se conhece. Se a ciência não revelou a face de Deus, e nós dependemos que a face de Deus seja revelado através do paradigma científico, nós não podemos acreditar nele. Por isso, nós não temos motivos para acreditar nele. E também vamos ter motivos de sobra para nos tornar ateus, porque existe muita militância ateísta no mundo. Então, pela associação com os militantes ateus, nós temos a tendência de nos tornar ateus também, né? Então, não há esses motivos. Porém, dentro da epistemologia, da teologia, que estuda Deus através da metafísica, não através da física cientificamente falando, mas através da metafísica, através da revelação de processos epistemológicos que incluem a revelação divina. Então, e a revelação divina através das escrituras, através de profetas, através de santos, através de grandes mestres. Então, aí nós vamos encontrar motivos. E esses motivos, agora eu acho que não cabem ser falados aqui, porque a abordagem de vocês é uma abordagem científica. Então, porém, há motivos, e esses motivos estão apresentados nas escrituras reveladas e nos santos de cada escritura, de cada religião. Ok? Obrigado. Podem ir para a terceira pergunta. Obrigado. Vão anotando aí se tiverem dúvidas sobre cada um desses pontos, tá? Existe algum relato comprovado do encontro de um ser supremo com um mortal? Como podemos saber se existe consciência após a morte? Relato comprovado cientificamente, não. Mas relato comprovado de maneira metafísica, levando em conta o paradigma metafísico, sim. Muitas escrituras revelam encontros de seres humanos com o Supremo. E esses seres mortais, ao se encontrar com o Supremo, se iluminam, vivem uma vida santa, uma vida simples, pensamentos elevados, e quando abandonam o corpo, morrem, né? Quando eles deixam esse mundo, eles deixam com muita evolução espiritual, verdadeira iluminação espiritual. Como podemos saber se existe consciência após a morte? De novo, o tema, cientificamente falando, a consciência é um dos temas da ciência mais modernos e mais atuais. Então, essa pergunta
encontra muitas respostas já através da ciência, mas a ciência ainda não explica da mesma maneira que a teologia explica. A ciência está estudando a consciência. A física quântica já identificou a mônada quântica. A mônada quântica é uma partícula que está associada à consciência, é uma partícula detectável que contém impressões das experiências do ser humano. Isso ainda é elementar na física quântica e não é aceito amplamente pela ciência, pelo paradigma científico, a ciência como se relaciona com a realidade. Porém, essa já é uma linha de compreensão. Então, a física quântica diz que esta mônada quântica, impressionada pelas possibilidades criadas pelos desejos e pelas atitudes do indivíduo que morreu, essa mônada quântica pode se desprender no momento da morte e impressionar um indivíduo que está adquirindo naquele momento a sua forma humana. Então essa mônada quântica pode ser transportada para o novo corpo. Essa é uma explicação ainda bastante primária de como a ciência está estudando a consciência. E tem muitas outras explicações até mais interessantes do que essa que eu falei, mas essa é uma linha de raciocínio dentro disso aí. Não há como saber se existe consciência após a morte de acordo com o paradigma científico padrão. Não há. Felizmente, eu volto a dizer, uma faculdade como a de vocês leva vocês à pesquisa e a reflexões super importantes a respeito da religiosidade, a respeito da consciência, a respeito da espiritualidade no meio ambiente. Vocês vão trabalhar com pessoas e essas pessoas têm crenças que são muito importantes para elas. Podemos ir para a pergunta número 4? As adversidades sofridas pela humanidade e todas as criaturas, sem uma resposta a tantas orações, serve como base para a descrença em um Deus de amor que tudo pode? Como entender a origem do mal se Deus existe e é misericordioso? Claro que sim. Claro que as adversidades sofridas são mais um motivo, um argumento forte para os militantes ateus, né, os ateístas, e as orações daqueles que creem em Deus e que estão se expondo e ao mesmo tempo às vezes não são atendidos coletivamente. Então, é claro que isso vai servir como uma descrença num Deus, especialmente esse Deus de amor que tudo pode. Porém, eu levo vocês outra vez a refletirem sobre o que eu falei como resposta para a primeira pergunta. Se nós vamos buscar um mundo material perfeito e onde nós estamos inseridos, e que aqui a felicidade máxima tem que vir, e ainda por cima tem que vir realização espiritual, então vocês vão ver que não é bem assim. No mundo material, nós vamos sempre ter a dualidade do bem e do mal. Nós estamos dentro da criação material de Deus. Quando eu digo mundo aqui, entendam todos os vários mundos dos universos materiais. E sem falar daqueles universos espirituais que eu também já disse que existem. Então, não há respostas objetivas para as adversidades sofridas pelos seres humanos e todas as criaturas, inclusive não humanas. Não há respostas, apesar de que há muitas orações. E às vezes as orações não alcançam, parecem não alcançar seu objetivo. Porém, nós não sabemos que essas orações podem levar, por exemplo, uma pessoa que morre, a alma dessa pessoa, para uma situação de muita felicidade, prazer, alegria no mundo espiritual pós-morte. Assim dizem
as escrituras sagradas. O corpo é finito, o corpo é temporário, a alma é eterna. Depois que o corpo morre, a alma permanece viva. E as orações servem para levar esse indivíduo para uma situação privilegiada no mundo espiritual, mas não necessariamente no mundo material. Ainda que as orações sejam para um objetivo específico dentro do mundo material, o benefício aos olhos de Deus e todos os seus anjos associados, às vezes é aceito, mas modificado o resultado final. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, como é que uma pessoa na nossa linha de prática espiritual ora a Deus. Ele ora pedindo alguma coisa e acrescenta sempre o final, se assim for o seu desejo. Por exemplo, um de nós está orando por um devoto, um membro da nossa comunidade ou pela coletividade que está passando pela pandemia e alguém está sofrendo e muitas pessoas estão sofrendo. Então, nós oramos: ó Senhor, se assim for seu desejo, por favor, cure tal pessoa. Ou, se assim for seu desejo, interrompa o desenvolvimento dessa pandemia. Sempre colocamos a responsabilidade da satisfação no desejo de Deus. É claro que eu simplifiquei a oração. Nós podemos fazer uma oração muito mais complexa, onde nosso amor por Deus possa ser expressado e tudo. Então, embora a oração seja muito importante, cabe a Deus dar a decisão final. E nós, como religiosos e espiritualistas, cabe a nós aceitar a decisão final de Deus. Assim como cabe a advogados, promotores, etc., aceitarem a decisão de um juiz no seu nível, no recurso supremo. Não podemos recorrer sempre quando alguma coisa sai contra a nossa vontade. Como podemos entender a origem do mal se Deus existe e é misericordioso? O mal existe dentro deste mundo porque também aqui existe o livre-arbítrio. Nós devemos evitar o mal por arbítrio nosso, por desejo nosso, por deliberação nossa. Nós não viemos aqui para desfrutar deste mundo, não. Isso é um equívoco. De acordo com as escrituras Vaishnavas, que eu sou um simples representante, este mundo é um local de aprendizagem, é para você aprender o que é bom, o que não é bom, para definir o que é o bem e o que é o mal, para evitar o mal e para se dedicar a construir em si mesmo um homem melhor, uma mulher melhor, uma pessoa melhor, que possa viver dentro deste mundo de dualidade e trilhar toda a sua existência em direção ao mundo espiritual pós-morte. Ok? Pergunta 5. Qual a importância de se ter uma religião? Na era em que nós estamos vivendo, que os seres humanos não têm bons costumes, não têm bom comportamento, estão confundidos, não têm discernimento, não têm tempo, a religião vai servir para melhorar o comportamento humano e estimular esse ser humano a pensar em Deus. Mas a religião não é a meta. Então, a religião não tem a importância última para o indivíduo. A religião é apenas uma instituição que apresenta a espiritualidade. Se alguém aceita a religião, mas não aceita a espiritualidade, não aceita a mensagem espiritual da religião, não alcança os níveis elevados de transformação interna, a religião só serve mesmo para corrigir comportamentos maléficos nessa pessoa. Para a sexta,
quais os pressupostos epistemológicos e ontológicos devemos utilizar para decidir qual religião seguir? Bom, Que pressupostos? Que pressupostos, né? Que pressupostos epistemológicos e ou ontológicos. Bem, de acordo com a ciência material, a religião traria bom comportamento, bondade, etc. Então, os pressupostos seriam valores humanos, né? Conseguir a transformação nossa em pessoas melhores. Agora, de acordo com a teologia, os pressupostos epistemológicos para decidir que caminho seguir seriam a genuinidade da Escritura revelada. A Escritura revelada tem que ser genuína. Os mestres espirituais, os santos e os representantes dessa espiritualidade têm que ser genuínos. E a religião que devemos seguir tem que estar preparada para nos dar a liberação última em termos de espiritualidade. Pressupostos ontológicos seriam que nós somos, como corpos, nós somos temporários, nós precisamos experimentar algo espiritual que seja eterno, porque originalmente nós somos eternos. E então, partindo do ponto de vista de que, como almas eternas, nós precisamos nos ocupar em atividades espirituais eternas para alcançar os objetivos eternos. Aí precisamos de uma religião, de uma instituição que nos ofereça isso como prática regular e, através dessa prática regular, nós possamos alcançar a espiritualidade. Qual o sentido do sacrifício de animais presentes em diferentes escrituras religiosas? Atualmente, historicamente falando, desde a vinda da encarnação de Krishna da encarnação de Deus, né? Da vinda de Deus como Buda, esses sacrifícios foram condenados. Não existe, assim, genuinidade atualmente para sacrifícios de animais atualmente. Porém, e nós podemos ver isso também no Velho Testamento e Novo Testamento, em se tratando de estudar a Bíblia. Se estudamos a Bíblia, que para vocês é a escritura muito mais conhecida, para todos nós, porque somos brasileiros e a cultura brasileira é influenciada pelo cristianismo, e ainda bem, não é? E pela Bíblia nós vemos a diferença. Com a vinda de Jesus, o Novo Testamento, esses sacrifícios já foram eliminados. Historicamente falando, em termos de espiritualidade universal ou planetária, a vinda de Buda representa para o Oriente a negação dos sacrifícios prescritos nas escrituras sagradas. Então, hoje em dia, não existe prescrição válida de sacrifícios para o momento presente. Sacrifício de animais. Ok, obrigado. Por que existe a promoção do sistema de casta no hinduísmo? Isso seria um bem real para a sociedade? Sua pergunta é bem interessante em termos de sociologia, e você usou o termo generalizado, que é o hinduísmo, e ao mesmo tempo usou a sua pergunta apresenta o sistema de castas. Então isso mostra exatamente a interpretação estrangeira a respeito do que aconteceu originalmente em termos de espiritualidade na Índia. Primeiro, como eu disse, hinduísmo é um termo estrangeiro, colocado por pessoas que não compreenderam o que viram na Índia. O sistema de castas é a mesma coisa. O sistema de castas, originalmente falando,
é um sistema de divisão da sociedade humana em 2 grupos de 4 divisões. Um grupo para o trabalho e um grupo para a prática espiritual. No grupo para a prática espiritual, vamos começar, nós temos a casta dos Brahmanas, que é a mais erudita, que conhece as escrituras, que são os sacerdotes, os mestres genuínos, as pessoas, os discípulos genuínos, todos eles são da casta dos Brahmanas. Temos os Kshatriyas, que são reis santos, pessoas iluminadas pelo conhecimento que vem das escrituras através dos Brahmanas e que administram, conduzindo o povo com a possibilidade de vida espiritual. Esses são os reis santos, Kshatriyas, de muito diferentes dos nossos religiosos atuais, que alguns são ateus e até ateístas, e outros são apenas religiosos, que não têm uma profundidade de compreensão espiritual, não veem a alma espiritual no outro, mas simplesmente compreendem teoricamente a existência de Deus. Então, e a terceira casta seria dos Vaishyas. E a casta dos Vaishyas é interessante, que é a casta dos agricultores. Vocês vão trabalhar com esses agricultores. Eles acreditam na natureza. Eles acreditam na produtividade da terra. Eles acreditam nos elementos como terra, água, fogo, ar, éter. Eles se relacionam com isso e transformam tudo isso em produtividade. Eles são verdadeiros agroecólogos. Seria a casta dos agroecólogos. Eles produzem alimentos de boa qualidade. Eles cuidam da terra com a visão de sustentabilidade. Eles protegem a água das contaminações ambientais com a visão importante do elemento água ser fundamental para a vida humana e para a vida na terra mesmo, dos animais e vegetais. Então, assim, essa casta de Vaishyas, eles se preocupam com a agricultura, com a proteção aos animais, a interação com os animais, a biodiversidade, e se preocupam com o comércio, para girar o governo feito pelos reis santos e para girar o governo onde estão inseridos os grandes mestres e grandes discípulos iluminados. A quarta classe é a classe dos ajudantes. É chamada de Shudras, aqueles que são muito versáteis em trabalhar com os agricultores. Os Kshatriyas são os auxiliares. Trabalhar com os reis, se diz, daqueles que são os ajudantes dos reis. Tem um termo que agora me fugiu da memória. A turma do rei. E os sacerdotes também são os obreiros. Eles trabalham com as pessoas que o auxiliam na conquista da distribuição do conhecimento, das práticas espirituais, das práticas religiosas. Então essa é a divisão para o trabalho. Observem que todas as 4 divisões originais das castas para o trabalho estão fundamentadas em sustentabilidade ambiental e sustentabilidade da vida, que inclui vida material e vida espiritual, ou seja, autorrealização. Agora eu vou falar das 4 divisões para o trabalho. E nas 4 divisões para o conhecimento, a experiência com o espiritual na prática, seriam os brahmacharis, grihastas, vanaprastas e sannyasas. Esses são dedicados com exclusividade ao cultivo de conhecimento. Os 4 anteriores trabalham dentro da sociedade para a produtividade, tanto material quanto espiritual, como eu concluí. Mas essas outras 4 divisões
são divisões específicas para o conhecimento espiritual, a prática espiritual interna, a transformação do eu condicionado em eu liberado. Então eles são os brahmacharis, que são dedicados ao estudo das escrituras sagradas. Como vocês estão dedicados ao paradigma científico, eles se dedicam ao paradigma da espiritualidade, os brahmacharis. Eles são estritos, fazem diferentes tipos de austeridades particulares e especificamente eles praticam o celibato. Isso é temporário e ocupa a juventude deles, os primeiros anos da juventude. Depois, eles têm o direito de escolher a prática que eles aprenderam através do sacrifício pessoal, da austeridade pessoal, viver a experiência de grihasta. Como grihasta eles fazem, que são casados, não é? Na vida familiar, eles fazem o primeiro elo efetivo com as outras 4 divisões, Shudra, Vaishya, Kshatriya e Brahmana. Ou seja, o ajudante, o auxiliar, o agroecólogo, não é? O agricultor e os reis santos, né? Os líderes santos e os brahmanas, mestres santos. Então, o grihasta, no segundo grupo de divisão, faz a primeira conexão efetiva. Então, eles trabalham dentro do mundo através da sua natureza, seja ela de auxiliar, de agricultor, seja ela de militar ou de executivo dentro do sistema político, ou seja ela de brahmana, de mestre dedicado ao cultivo da prática espiritual. Então, o terceiro nível é o de vanaprastha. Vanaprastha é aquele chefe de família maduro, por volta dos 50 anos, que os filhos estão crescidos, que já cumpriu o seu propósito, que pode se aposentar, eu não sei se com 50 anos, depois da reforma da Previdência, ainda se pode aposentar, mas é a fase em que se aspira trabalhar dentro da sua capacidade máxima e não pela obrigatoriedade de se sustentar. Então essa é a fase do vanaprastha. Ele vai reler os livros estudados na sua juventude, vai contatar os amigos da época de brahmachari, de estudante, para renovar o conhecimento. E por fim, tem a casta dos sannyasis, ou seja, aqueles que renunciam à vida material como ela é prescrita pelo sistema. Eles já não trabalham dentro do sistema, eles estão aposentados e se dedicam exclusivamente ao cultivo de conhecimento e prática espirituais. Essa é a visão original. Agora imagine isso sendo aplicado na era em que nós estamos vivendo. Na primeira era, lembram a era do ouro? Isso poderia ser possível. Na era da prata, poderia ser possível. E nem era necessário, imagine. Agora, essas divisões. Na era do cobre, isso foi fundamental. E agora está sendo deturpado. Vocês que elaboraram a pergunta estão curiosos pela deturpação do sistema original de castas. Eu falei do sistema original e também estimulo vocês a pesquisarem o sistema, tanto original como deturpado, que é o que está prevalecendo hoje em dia na Índia. Qual a importância do conhecimento das escrituras sagradas sobre a fé e a prática da vida religiosa? Qual a importância? Importância total e absoluta. É muito importante conhecer o que nós intuitivamente acreditamos, o que foi ensinado por nossos pais, nossos avós, às vezes até nossos mestres, instrutores presentes em nossa comunidade. É preciso conhecer bem as escrituras sagradas da nossa tradição.
Devemos estudar muito bem os nossos livros para cultivar a fé de acordo com o paradigma das Escrituras. Não será científico jamais. Quer dizer, jamais não. Eu acho que eu estou fazendo uma determinação que nem corresponde. No futuro pode ser que a ciência se renda ao paradigma da espiritualidade, que descubra Deus em algum laboratório. Talvez eles descubram. Deus se manifeste num tubo de ensaio ou em outros processos mais mais avançados de tecnologia. Mas no momento em como isso não é possível, nós precisamos conhecer o paradigma das Escrituras. Então vamos para a última pergunta, né? No mundo contemporâneo, a humanidade vive como se estivesse presa no tempo. Nessa geração, YouTube, Netflix, Instagram, Facebook, enfim, uma enorme quantidade de conteúdos que está levando cada vez mais a sociedade ao analfabetismo religioso. E com isso impedindo-os de transcender seus pensamentos, suas ideias, suas criatividades, seus desejos. Ao meu ver, esses conteúdos estão deixando as pessoas doentes, ansiosas e, consequentemente, uma sociedade afundada em uma profunda depressão. Levando em conta a religião, a espiritualidade e o sentido da vida, logoterapia, quais desses pilares a humanidade deveria tomar como base para não cair nas armadilhas das redes sociais? Pergunta bem elaborada, tem um nível de complexidade muito grande, é um tema muito atual e revela aqui conhecimento da importância da espiritualidade sobre as trivialidades da vida cotidiana. YouTube, Netflix, Instagram, Facebook ou qualquer outro tipo de atividade. Tem atividades também bem grosseiras, físicas, né? Os barzinhos, as baladas e tudo mais para o gozo dos sentidos. Tem ainda também outras fontes que causam depressão, que é a ansiedade imensa por desenvolvimento econômico. A sociedade capitalista nos leva a ficar fanáticos também por tudo isso, pelo desenvolvimento econômico. Há livros de sociologia que já falam desse tema, né? E agora a parte final diz que, levando em conta a religião, espiritualidade e o sentido da vida, logoterapia, quais desses pilares a humanidade deveria tomar como base para não cair nas armadilhas das redes sociais? Nós devemos ficar muito espertos para não cair nas armadilhas, em nenhuma armadilha, nem das redes sociais, em se tratando de comunicação, nem nas armadilhas da ciência, nem nas armadilhas da política, né, das teorias políticas, nem nas armadilhas do sentimentalismo que envolve a nossa afetividade, nem nas armadilhas da nossa autoestima, que envolve o sentido de pertencimento a um grupo social, nem nas armadilhas da sobrevivência, que eu já falei, criticando o sistema capitalista, mas também os outros sistemas também têm suas armadilhas. Não estou privilegiando nenhum outro tipo de sistema político, seja capitalista, seja comunista, ou o que for, todos eles vão criar armadilhas para nos afastar da espiritualidade. E aí eu volto de novo à primeira pergunta, a minha resposta para a primeira pergunta, dizendo que este mundo onde estamos inseridos tem um tempo. Esse tempo que agora estamos vivendo, esta era chamada de Era de Kali, a era do ferro, favorece essas armadilhas e favorece os pilares que criam as armadilhas. Então, como nós podemos fazer? Que pilares da vida nós devemos
que valores nós devemos nos aferrar? Nós devemos nos aferrar às informações das Escrituras e praticar o processo de autorrealização genuíno que as Escrituras nos dão, praticar o processo que os grandes mestres genuínos e autorizados nos dão. Para ficar fortes das armadilhas, nós devemos estar associados com outras pessoas que têm o mesmo tipo de interesse que nós, para aumentar a nossa força de resistir às armadilhas. E, por fim, uma recomendação muito prática: diminuir o tempo de exposição às informações, ao YouTube, ao Netflix, ao Instagram, ao Facebook. Diminuir o nosso tempo e estabelecer principalmente um tempo para a prática espiritual. E um horário muito bom para a prática espiritual é muito cedo de madrugada e antes de dormir. Esses dois momentos são chamados pelo nosso mestre Prabhupada, que deu todo esse conhecimento que eu estou tendo a oportunidade de apresentar a vocês aqui. Ele dizia que é um sanduíche. Para a prática espiritual nós temos um sanduíche. Pela manhã nós nos fortificamos com a prática da madrugada, depois vamos trabalhar e corremos vários riscos de cair em armadilhas. Por fim, nós nos recuperamos e vamos praticar outra vez isso à noite, antes de dormir. Então, se nós reduzimos a nossa exposição a todos essas ofertas de armadilhas, nós tendemos a cair menos nas armadilhas. E se nós praticamos mais a vida espiritual, ficamos mais fortes para saltar uma armadilha, desarmar uma armadilha e assim por diante. Muito obrigado a vocês pelas perguntas, todas muito inteligentes. Eu quero fazer uma observação, professor, que as perguntas apresentadas este ano, que eu sei que são produzidas durante o curso, essas perguntas são completamente diferentes das perguntas elaboradas nos anos anteriores que eu participei. São perguntas que mostram uma grande preocupação pela sociedade humana, muito mais do que por definir valores de determinadas linhas espiritualistas, como por exemplo a minha. Eu vi que não tinha curiosidades sobre o movimento Hare Krishna. Tinha uma grande preocupação de ouvir do Hare Krishna respostas para problemas de ordem social. Parabéns à turma por essa preocupação, por elaborar perguntas tão importantes para a interação de vocês com a sociedade que vocês convivem hoje e que vão conviver como profissionais no futuro. Parabéns mais uma vez. Estou à disposição para as perguntas. Parabéns à turma. Na verdade, a gente fez uma proposta um pouco diferente esse ano. Eu passei como uma atividade aqui no Classroom e eles prepararam quantas perguntas quisessem para a gente depois selecionar com o grupo. Eu teve aluno que fez 10 perguntas e a gente foi vendo, um aluno só fez 10 perguntas, a gente foi vendo o que existia de comum e junto com o grupo a gente sintetizou os anseios da turma em relação aos questionamentos. Acho que o resultado foi satisfatório. Excelente. Parabéns. Excelente. Eu também... Parabéns por... Desculpe interromper, professor. Como professor também, eu posso dizer que o professor também está de parabéns, porque levou a turma a uma reflexão mais coletiva, de importância mais universal. Parabéns por isso, professor. Eu acho que o resultado foi melhor, porque antes eu pedia uma pergunta para cada aluno. E agora, esse ano, eu dei uma liberdade, né? Então a turma acabou aproveitando essa liberdade para expressar as suas angústias, as suas dúvidas em relação à vida mesmo, né? A vida material e a vida espiritual e essa relação que existe, né? Eu estou dando parabéns também pelas perguntas muito
pelas respostas muito bem elaboradas. E a gente tem mais um tempinho, e aqui no chat tem uma pergunta do Graciliano, que é específica sobre a questão do sistema de casta, né? Eu vou ler aqui a pergunta dele. Existe uma seleção para cada casta, ou a pessoa já nasce em uma determinada casta e pronto? Você nasceu ajudante, vai morrer ajudante. Tá? Depois Niédia tem outra pergunta, eu vou deixar ela, depois que o senhor responder essa, aí a gente passa para Niédia, e Niédia pode falar, não precisa escrever no chat, ela pode falar também. Sim, pela deturpação, Graciliano, pela deturpação do sistema de castas, a pessoa que nasce numa casta fica nela até morrer. Agora, essa é a deturpação. Na original, que eu apresentei também, que vem das escrituras reveladas, a organização social como deve ser, que é a formação da instituição que vai levar o indivíduo à prática espiritual. Nessa outra, é a qualificação, é o exemplo. E eu aproveito a pergunta para me explicar, porque quando eu estava respondendo, eu realmente me atrapalhei um pouco, eu fiz uma programação e depois eu me perdi nela. Essa é a dificuldade de trabalhar assim remotamente, né? De dar uma aula remotamente. A gente não tem a interação com os alunos, com as pessoas que estão participando, então às vezes a gente perde o fio da meada com alguma coisa e eu me atrapalhei mesmo. O primeiro grupo de 4 é organizado definitivamente para o trabalho na sociedade. O segundo grupo de 4 é organizado para o desenvolvimento espiritual. Então, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, que são os mestres, os reis santos, os agricultores e os auxiliares, são para o trabalho. E os outros 4 que foi o que eu falei na segunda parte, que são Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha e Sannyasi, são para o cultivo do conhecimento espiritual, da espiritualidade base para interagir com o trabalho. Acho que agora eu consegui resgatar o tema e apresentar da maneira que vocês podem utilizar como genuína, tá bem? Obrigado. Niédia? Eu vou só pegando esse gancho de Graciliano, não é a pergunta que depois eu faço a pergunta que eu anotei aqui para fazer, mas assim, é só a curiosidade. Como é que eu devo chamar o professor? O nome eu não estou conseguindo. Sim. Bom, você pode chamar pelo sobrenome que está aí, que é Swami. Swami, professor Swami. Há tempo atrás, a Rede Globo transmitiu, exibiu uma novela, né, que era na Índia, e tinha essa história das castas, e tinha uma casta que a gente sempre eu achava até engraçado, que eram os Dalits. Eu não sei assim se a emissora fantasiou um pouco, e realmente é o que acontece até na nossa sociedade ocidental. Pronto. Uma pessoa que tem muito estudo, que tem muito dinheiro, a família tem preconceito que se você se relaciona com pessoa inferior, que não tem estudo, que não tem dinheiro. E isso era o que a novela apresentava naquele momento, né? Que um Dalit não podia se misturar com a caixa dos comerciantes. E eu queria saber assim, se isso é foi um pouco da fantasia, da novela, para criar aquele romantismo, que no final Dalit ia terminar com a mocinha da casta mais elevada, ou se realmente isso existe na cultura indiana. Essa é só uma curiosidade. Aí depois eu vou fazer uma pergunta. Isso acontece mesmo, professor? Sim, você fez a pergunta muito correta. Isso acontece na sociedade indiana. Por que razão? Pela deturpação original do sistema de divisões sociais, que é chamado de castas. Então, originalmente não seria assim, mas pela deturpação isso aconteceu. E a novela fez uma pesquisa excelente. Eu assisti muitos capítulos dessa novela. Ela fez uma pesquisa excelente e ela teve uma assessoria de membros da nossa instituição para criar
o cenário, o ambiente, o jeito de falar e tudo mais. Nós mesmos contribuímos com isso. Ali é uma crítica muito importante à sociedade indiana e tem vários valores que foram preservados, que foram apresentados na novela, que foram preservados também das escrituras originais. Mas é uma ficção e tem todas as características de uma ficção, da criatividade dos diretores, de quem elaborou a novela, tá bem? Em relação ao tema da caixa Dalit, só para lembrar... Muito bem. Sim, o nome Dalit não é inventado, ele existe e ele é uma subdivisão da casta de Shudra. O nome original é Shudra. E dentro de Shudra tem muitas outras castas, como também a casta dos Brahmanas tem muitos outros títulos, Vipra, Rishi e diferentes pela especialidade. Os Dalits são um grupo dos Shudras, um grupo entre muitos outros da casta Shudra. Agora eu vou para a minha pergunta. Eu achei muita... eu sigo a religião cristã evangélica e tem muita semelhança, assim, entre o que a gente está vendo agora com o senhor e com o que o pastor falou semana passada. Assim, o que difere são pouquíssimas coisas. Essa parte, pronto, a primeira questão, né? Que nós estamos aqui no mundo, tem na Bíblia, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, né? Então aqui a gente está exposto a doenças, a gente está exposto à miséria, a gente está exposto a muita coisa, mas com a promessa, né, que na religião evangélica fala, e o senhor falou aí também, que nós teremos um êxito, nossa alma alcançará o êxito, e não sofreremos dor, não sofreremos fome, e temos um lugar reservado para a nossa alma, que a gente vai ter a vida eterna. Só que eu só queria a explicação assim, porque na nossa, diz assim, que depois da morte nós seguimos para um sono eterno e ali a gente vai esperar o dia do julgamento. No estudo de hoje, o que eu entendi foi que nossa alma irá também para um lugar bom, né? Porém, lá nós já teremos um desfrute dessa vida eterna. Aí eu queria saber se nessa vida eterna citada hoje terá um julgamento posterior também, como é dito na religião católica ou cristã evangélica, e a respeito da consciência também. Será que se a gente tivesse nessa outra vida eterna que nós estamos sem sofrimento, uma consciência, a gente não ia passar por um sofrimento? Pronto, eu estou lá, estou vivendo maravilhosamente bem nesse lugar que foi determinado para mim, mas eu estou consciente de que meus familiares estão passando tribulação aqui. Será que também isso não seria eu ia passar também por um sofrimento nesse lugar que realmente seria para eu ter o meu descanso, minha paz? Muito obrigado, Nédia. Você conhece a teologia cristã, parabéns. E você observou na apresentação que eu fiz, assim, que foi intercalada por respostas objetivas a vocês, você captou algo interessantíssimo da teologia, como eu quis apresentar. Parabéns por isso. A resposta é a seguinte: quando nós abandonamos o corpo que é material, esse corpo material fica e a alma espiritual vai ter um julgamento particular, de acordo com a nossa orientação, né? Não é esperar um julgamento final coletivo, mas é um julgamento particular. Ela é enviada para um lugar onde ela tem o seu julgamento particular. E desse julgamento ela vai saber qual é o seu destino. E com a segunda parte da pergunta...
foi sobre a consciência. A consciência. Sim. Eu estando num lugar que para mim já está perfeito ali. Eu fui agraciada, eu sofri o que tinha de sofrer nesse mundo, mas a minha alma desfruta daquela plenitude. Mas assim, será que se eu tivesse essa consciência, que também foi feito numa pergunta, né, da gente aí, sim, eu não iria sofrer nesse local por saber, assim, as pessoas minhas que ficaram aqui eu já entendi. sofrendo, entendeu como? Eu lembrei da pergunta e entendi já. Sim, o que acontece, Nédia, é que o processo de alcançar o mundo espiritual vai nos levar a um desapego do mundo, do corpo e de tudo relacionado com aquele corpo. Então nós vamos para o mundo espiritual viver uma vida de serviço a Deus, é a expressão que nós usamos, que é um desfrute, mas a expressão é de serviço amoroso a Deus. E nesse momento nós não lamentamos nada que ficou para trás. Nós aspiramos que os nossos bem-querentes, amigos, as pessoas amadas por nós, todas se purifiquem, filhos, pais, irmãos, etc., e que possam ir um dia, mas nós estaremos muito ocupados em atividades a Deus e com desapego. A nossa consciência alcançará desapego e conhecimento transcendental. Então não terá essa lamentação por quem não foi com a gente. Isso é parte do mundo. Um detalhe da nossa teologia, que eu não apresentei, mas que você merece saber por sua curiosidade, é que na nossa teologia, na teologia que eu estou apresentando aqui, que eu represento, que não é particular do Hare Krishna, nessa teologia, a alma espiritual vem a este mundo e ela nasce e renasce inúmeras vezes, até que ela esteja completamente livre para voltar a esse mundo espiritual. Então, ao nascer e renascer, ela tem muitas famílias, muitos amigos, muitos envolvimentos dentro desse mundo. E quando ela está pronta para voltar para o mundo espiritual, ela compreende que todos aqueles nascimentos com diferentes corpos, que tiveram diferentes personalidades, foram encerrados, e que agora ela está voltando à sua natureza original para o mundo espiritual, e que lá ela vai viver a sua experiência com Deus. Então há uma diferença na teologia, que é a compreensão de que a alma espiritual volta para o mundo espiritual, e enquanto ela não volta, em cada julgamento particular que ela tem a oportunidade de voltar a nascer nesse mundo. Se houver apego pelo mundo que envolve parentes, amigos, etc., então ela precisa voltar a este mundo. Essa é a teologia como eu preciso apresentar para você própria refletir sobre isso, tá? Ok, obrigada. Nada. Ok. Espaço aberto ainda, temos mais uma pergunta. Alguém se interessa? Se arrisca? Eu tenho outra, mas se alguém tiver, eu deixo para mim para o final, porque assim, deixa eu fazer logo a pergunta. Eu não li em lugar nenhum, mas eu tenho na minha ideia, eu gosto muito de animais, né? Então, na minha ideia, eu tenho assim, o meu animal morreu e ele foi, eu digo assim, virou anjinho, foi para o céu dos cachorros, né? E eu estou sofrendo esse luto, faz uma semana que a minha mais velhinha morreu 15 anos, eu perdi uma com 16 anos e meio e depois perdi uma com 15 anos e meio. Aí a gente fica naquele sofrimento. Eu não sei se é para me consolar ou se realmente é assim. Na minha ideia, existe mesmo nesse lugar que os animais eles vão para aquele lugar, que vão correr, que vão viver e um dia vão estar esperando ali para a gente brincar de novo. Eu queria saber assim, a ideia na religião de vocês, se tem
estudo com isso, se alguém já expôs alguma coisa sobre isso aí. Eu entendi a pergunta. Os animais, como nós, têm corpos temporários e têm uma alma idêntica à nossa. A alma de um animal é eterna, com plenitude de consciência e também com bem-aventurança. Porém, o corpo do animal, como ele é, limita a sua experiência espiritual. E o ser humano, ele tem a prerrogativa de inquirir acerca do seu condicionamento. Mas o animal não tem essa prerrogativa. Ele apenas faz planos com a sua inteligência muito reduzida para comer, dormir, procriar e se defender. Esses são os 4 planos, as 4 metas que os animais têm, todos eles. Os seres humanos também têm essas metas, porém eles podem questionar como fazer tudo isso. Os animais não têm tanta possibilidade de questionar por eles sobre isso. Então, quando a alma de um animal é liberada do corpo do animal, ela vai automaticamente para um outro corpo adequado no seu processo evolutivo para a forma humana. Ela precisa chegar à forma humana para poder alcançar o céu espiritual ou o mundo espiritual. Como animal, não conheço nenhuma referência da Escritura que exista um céu para aqueles animais. Mas existe, sim, a identificação com a alma. E um dia nós podemos nos encontrar com esses animais na forma de alma, na sua forma eterna no mundo espiritual. Que não será a forma de um animal, como um cachorro e tal. Tá bem? Mas pelo menos a gente vai se encontrar. É uma possibilidade, né? Ok. Gustavo está com a câmera aberta, quer falar alguma coisa, Gustavo? Quero sim, professor. Na mesma novela que foi citada em A Questão, eu lembro de uma cena muito forte em que o Dalit, uma pessoa altamente capacitada intelectualmente, que conseguiu ascender na cultura ocidental, o que não seria possível na cultura lá hinduísta, professor. E ele encontra o marido dessa moça que ele ficaria com ela, de uma caixa mais elevada, e esse rapaz, que era casado com a Juliana, interpretado pela Juliana Paz, ele falava assim, na hora que ele viu o Dalit chegando, disse: eu cumprimento a sua posição social, mas não cumprimento você. Eu fico pensando, isso não é um mérito apenas da cultura do sistema de caixas hinduísta. A gente também enxerga isso na cultura ocidental, no cristianismo, onde as pessoas que têm uma posição social mais elevada não vão dizer abertamente, mas não reconhecem uma pessoa que tem uma menos instruída intelectualmente e financeiramente. Eu fico pensando como isso fere o outro, pessoal. Eu acho que não é a essência do hinduísmo, não é essa. Eu fico assim, eu me lembro muito, essa cena ficou gravada na minha mente, assim, é muito triste que tem pessoas que pensam e agem dessa forma, professor. Muito obrigado por sua contribuição, Gustavo. É verdade, isso existe em todos os níveis, em todas as posições, não é? Em todos os institutos que lidamos dentro dessa vida social. Infelizmente é assim mesmo. E como você, eu também espero estar livre desse tipo de tendência um dia na minha vida. Porque a gente se envolve até mesmo quando a gente avança espiritualmente, ou tem algum tipo de desapego, tem algum tipo de realização espiritual, a gente olha o outro por esse nível do avanço espiritual. E isso é muito mal. A gente teria que olhar o outro como uma possibilidade, um indivíduo com a grande possibilidade, por ser um servo de Deus, por ter a alma espiritual no mesmo nível e da mesma qualidade que a nossa. Obrigado por sua contribuição, Gustavo. Bem, mais alguma? A gente, se quiserem, acho que dá tempo ainda. Se não, a gente encerra por aqui. Agradece. Eu queria só perguntar ao professor Swami se ele, assim, como essa questão, se ele se alimenta de carne.
como é para ele essa situação? Essa é uma grande luta nossa mesmo, né? Na minha experiência pessoal, eu já iniciei assim a minha busca pessoal há 50 anos. Eu agora tenho 68. Então, esses anos todos eu estou sem esse tipo de comida, né? Mas é uma grande luta, porque a cultura ocidental nos leva a isso, né? Então, nós como movimento Hare Krishna, desenvolvemos uma culinária vegetariana com valores da Índia, valores práticos da Índia. Inclusive, plantamos aqui temperos que não tem no Brasil. Se vocês quiserem, eu tenho mudas aqui, professor. Vocês podem dar o nome ao professor. A gente dá mudas para vocês de temperos muito bons para quem é vegetariano, que deixa a comida com um sabor muito especial. Vocês são da área agricultura, né? De agroecologia. Então eu realmente não como carne já há 50 anos. Obrigado, Gustavo. Obrigado a Maharaj, especialmente Maharaj da Banta de Gurudeva. Agradecemos profundamente pelo tempo, pela disposição de estar aqui contribuindo para o grupo de uma maneira tão clara. A gente fica muito feliz com o resultado de tudo que aconteceu hoje aqui. Eu acho que todos nós crescemos um pouquinho em termos de conhecimento nesses temas tão significativos para a nossa vida e para a vida de todas as pessoas, né? Isso, a gente cresce como pessoa, cresce como profissional. A gente fica muito feliz. Seria o momento de uma salva de palmas, então essa salva de palmas vai mentalmente. Todo mundo mentalmente dá uma salva de palmas para a aula, pelas contribuições. Seria o momento também da gente confraternizar com um lanchinho, um sanduíche, um pastelzinho, um suco, mas infelizmente a pandemia nos impede, né? Nos impede assim, dessa relação mais próxima. Diga, Wellington, você quer falar? Pode falar. Wellington, você abriu o microfone. Não, professor, só agradecer ao mestre aí. Foi uma aula muito maravilhosa. Com muitas dúvidas e tudo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que participaram, ao professor. Agradeço imensamente por essa ideia genial de colocar a ciência da religião no currículo do curso de agroecologia. Eu espero que vocês interajam com a sociedade, que vocês vão conviver no mais elevado nível espiritual. Muito obrigado.